Olá, sou Miriam Aquino e estou retomando aqui o AgroTIC, que nós começamos hoje de manhã. O AgroTIC é um evento que nós, do Telesíntese, realizamos em parceria com a Exalc-Tec, acho que dispensa a apresentação da Exalc-Tec, né? Ela é uma incubadora de tecnologia para o campo da USP, ela fica em Piracicaba e ela nos apoia muito, nos ajuda muito a realizar esse evento. Essa é a 10ª edição e eu sou diretora do portal de notícias Telesíntese. Na verdade, nós somos um portal de jornalismo, mas acompanhamos toda a movimentação e movimentação do mercado de tecnologia digital, de telecomunicações, de conectividade, e fazemos então esse evento em parceria. Além da Exalc-Tec, a gente conta esse ano com o apoio das seguintes instituições: do AgroHub, da ATPI, da Copavel, da FEALC, da WBGI, PSEG. E, obviamente, com a parceria de vocês também, que nos assistem há muitos anos, né? Muito obrigada. Entrem lá no Telesíntese, a gente acompanha o mercado de telecom e certamente também o mercado de inovações no mundo agro. A gente realiza esse evento uma vez por ano, essa é a 10ª edição. E é um prazer enorme estar aqui agora, a gente vai ouvir o Leandro Rebouças, ele é o gerente sênior de internet das coisas da Vivo. Ele vai apresentar um pouquinho para a gente as soluções que a Vivo tem mostrado para o mercado, o que ela está desenvolvendo, e eu vou falar rapidinho sobre quem é o Leandro. O Leandro, então, ele é da Vivo, né? Ele é responsável pelo portfólio de produtos e soluções de internet da Vivo da empresa e tem 20 anos de experiência no mercado de telecom. Possui MBA em Marketing e Gestão Empresarial pela GV. Obrigada, Leandro. Passo os microfones, então, para você fazer a sua apresentação. Quem quiser fazer pergunta para o Leandro, é só endereçar para a gente, que eu, no finalzinho da apresentação dele, certamente vou fazer a pergunta. Por favor. Obrigada. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos. Bom revê-la. É, Vou falar realmente sobre um pouco sobre o nosso posicionamento da Vivo para o agronegócio, levando soluções de internet das coisas. Vou só compartilhar minha apresentação. Entrou, tá tudo bem. Entrou? Então tá bom. Muito obrigado. E vamos lá. É, Começando a apresentação, eu gostaria de falar um pouco sobre a própria Vivo, né? A Vivo, nos últimos anos, ela se dedicou a entender as necessidades dos clientes e como que a gente pode trazer soluções digitais para que a gente possa ajudar na eficiência operacional dos nossos clientes. Isso significa que hoje, muito além da telecomunicação, a gente também traz soluções de tecnologia que ajudam na digitalização de empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes. E com isso foram constituídas as Telefônica Tech, de Cybersecurity, Internet das Coisas e Big Data, e a de Cloud, para que a gente tenha especialização para levar, tanto como um orquestrador de um ecossistema onde a gente possa juntar os melhores players do mercado e levar isso de uma forma fácil para os nossos clientes, mas também, em alguns momentos, para ter o nosso próprio desenvolvimento próprio de soluções. Uma vez que, então, o foco nosso está na tecnologia, o agro, obviamente, necessita ser uma prioridade para a gente. Por quê? Muito além até da sua representatividade dentro do PIB nacional, é muito mais a questão da necessidade desse setor, né, do seu avanço tecnológico, que já é feito pelas grandes companhias, e aí a gente pode ajudar nessa composição e nessa contínua evolução, mas também tentando levar para outras camadas é, o que seria uma introdução tecnológica buscando que os nossos clientes tenham uma melhor rentabilidade. Para que seja possível levar a tecnologia, obviamente, a gente precisa ter um portfólio que fala desde o meio, ou seja, a conectividade por si só, dentro de uma visão de cobertura, até itens ou soluções dentro de uma cadeia de valor que possam agregar efetivamente e que tragam retorno sobre um investimento.
Hoje eu vou falar um pouco sobre esse portfólio e trazer alguns exemplos também de como que esse retorno do investimento pode ser calculado, tá? Falando inicialmente sobre o que seria esse meio dessa conectividade que a gente precisa habilitar e que foi muito discutido na parte da manhã, sim, nós temos uma visão de levar a cobertura para o agronegócio como solução, uma cobertura que ela é 4G, 5G, mas que leva também as tecnologias de internet das coisas, como Narrowband, IoT e LTE-M. Então, dentro de um fórum técnico, onde a gente está falando sobre um ecossistema de sensores, né, de rastreamento, já é algo que não é mais do futuro, é realidade, existe um ecossistema para ser implementado. Então, com a cobertura pública que existem nos locais do agronegócio, assim como quando comercializamos a cobertura agro, levamos todas essas tecnologias. Por outro lado, também somos provedores de uma infraestrutura de redes privativas. Então, o setor do agronegócio, e aí nas suas diversas aplicações de indústria, podem utilizar dentro de ambientes mais restritos ou fechados, levar uma rede privativa para que possa ter uma conectividade constante e de confiabilidade para que o que a gente chama de missão crítica, ou seja, a operação, ela tenha êxito, né, e que ela e não tenha nenhum tipo de contratempo. Então, quando a gente fala um pouco sobre tecnologia e fala sobre também a telecomunicação e levar isso para o campo, existem maneiras hoje já da gente conseguir comercializar isso. É, é notório também que a gente faz parte de fóruns como Conectar Agro, que estimulam esse tipo de desenvolvimento. Tá? Indo adiante, queria falar primeiro, quero falar primeiro sobre uma solução nossa que é o clima inteligente. Também foi muito comentado na parte da manhã que esse ano é um ano completamente atípico, né, de um calor danado, né, que a gente está vendo em diversos lugares, com uma seca, e aí o advento do El Niño, isso tem se intensificado ano contra ano, e está cada vez notório que isso impacta na produção, aonde, quando a gente está falando aqui, por exemplo, da soja, vai haver um impacto na safra de algo próximo ali de 8%, né? Com chuvas, inclusive, acima da média no sul e estiagem severa no centro-oeste e no norte. Como é que a gente pode agregar, se essa é a realidade atual? A gente agrega com essa solução do clima inteligente, onde a gente leva estações meteorológicas com sensores, e aqui tem diversos tipos de sensores que podem ser aplicados de acordo com a necessidade do nosso cliente, que se conectam através da rede, seja celular, seja Narrowband IoT, ou até mesmo satelital, e que se comunica com a plataforma que vai trazer diversos insights e informações para que você possa ter uma diferenciação e uma vantagem competitiva. Ou seja, a gente consegue, com o clima inteligente, ter funcionalidades, por exemplo, de ter o clima detalhado pelo talhão. Você consegue envolver ali o nível de consumo de água, que aí vai ajudar, né, na definição da adubação, da irrigação. A gente consegue ter mapas NDVI, também foi algo muito citado na parte da manhã, alertas para melhor momento da irrigação, e isso tudo através não só do dashboard, mas também com alertas enviados por e-mail e por WhatsApp. Tá, mas legal. Como é que isso me ajuda no dia a dia, né? Então, estou pegando aqui onde existe o maior potencial de utilização, e esse é espalhado pelo Brasil. E aí, primeiro, nós temos a capacidade de levar isso para o nosso cliente com excelência em qualquer lugar do Brasil. Essa é uma das nossas capacidades. A gente consegue também fazer um modelo onde a gente traz economia e eficiência para os nossos clientes. Então, um exemplo hipotético aqui imagina que um defensivo, o custo de defensivo agrícola por hectare é de R$ 200. Então, num terreno, né, numa plantação de 1.000 hectares, aonde você tem que fazer a aplicação desse defensivo, temos uma visão que existe uma perda de 30% por conta de deriva.
ou seja, por conta de ventos, umidade do ar e até temperatura, que faz com que o defensivo seja colocado de forma inapropriada. Se você tem um insight do melhor momento de colocar isso, com as informações, inclusive detalhadas por talhão, nossa estimativa é que com uma estação climática dentro desses parâmetros, existe aqui uma visão de um saving de R$ 60.000. Então, isso começa a tornar tangível para o nosso cliente, como que ele começa a ter também um retorno de investimento ao longo do tempo. Mas a gente não para por aí. Além do clima inteligente, a gente também tem o maquinário inteligente. Qual é a função do maquinário? É exatamente a gente levar para, como o nome diz, né, para as máquinas agrícolas, principalmente de linha amarela, aonde a gente consegue conectar um monitoramento através de um módulo que pode se conectar, e aí foi uma outra questão muito citada de manhã, né, que precisa ter conectividade online, sim, é melhor que tenha, né? Mas se não for o caso, você pode também ter, armazenar as informações de colheitadeiras, de tratores, durante o dia e levar o equipamento para um outro lugar administrativo que tenha essa conectividade. Então, você carrega as informações offline também. Então, com o maquinário, a gente consegue fazer o monitoramento e gerenciamento dessas máquinas agrícolas, e que podem ajudar dentro de uma realidade que a gente sabe que tem, por exemplo, um aumento dos preços dos fertilizantes, da aplicação dos defensivos, e que, de alguma forma, o empreendedor precisa economizar e ter maior eficiência operacional. Então, na solução do maquinário inteligente, a gente coloca esse equipamento que está aqui na apresentação, e ele tem a capacidade, se houver conectividade, ele se torna um hotspot Wi-Fi para conectar o próprio trator, ou qualquer outro maquinário agrícola. Passa as informações tanto para um dashboard, mas também para a visão de quem está dirigindo, pilotando aqui o equipamento, e manda isso para uma plataforma. Lá, a gente consegue detalhar e trazer funções que são importantes para esse nossa proposta de valor, que é essa de gerar insights para eficiência operacional e identificação de novas receitas. Por exemplo, ter um mapa de aplicação da onde está passando o trator, garantindo que ele está passando nas ruas corretas, controle operacional das horas que o está sendo deslocado, dirigindo, aguardando, manobrando o equipamento, controle da aplicação desses defensivos, monitoramento de indicadores operacionais e alertas em tempo real. Mais uma vez, fica na plataforma, tem a visão administrativa, tem a visão do próprio condutor, mas também conseguimos mandar alertas em tempo real por SMS e por WhatsApp. Isso faz com que, dentro de uma visão de monitoramento desses equipamentos, se a gente fizer uma simulação também dessa uma produção de soja, né, numa propriedade de 1.000 hectares, a gente tem um custo de operação durante a safra ali mais ou menos de 475 mil. A gente entende que com esse monitoramento a gente consegue reduzir os custos em 10%, isso com testes feitos já em clientes. Então a gente consegue trazer uma economia no patamar desse 10% ali, que seria R$ 47.500 por safra. Ou seja, a gente tem uma redução de 10% desse custo. Tá? Indo adiante, e aí agora falando sobre gestão pecuária, tenho aqui algumas informações que para a gente faz com que a gente entenda o valor da nossa solução. Uma vez que o rebanho bovino do Brasil, né, ele é mais de uma cabeça por habitante, né, ou seja, a gente tem mais gado do que pessoas, e somos um dos principais exportadores bovino, e países como, por exemplo, a China, habilitam frigoríficos nossos para exportação e exigem que exista uma rastreabilidade desde a identificação até como é feito o processo de engorda do gado, ter soluções de tecnologias vinculadas a isso faz muito sentido para o empreendedor. E aí eu vou mostrar um pouquinho como que isso pode acontecer. Então, temos hoje dentro do nosso portfólio
desde brincos de identificação, balanças, indicadores de pesagem e cerca elétrica que pode conduzir, por exemplo, o gado. Para quê? Para que dentro de uma visão de gado de corte e gado de leite, a gente tem a identificação do animal, controle nutricional. No gado de leite temos colares que conseguem pegar, por exemplo, temperatura, para entender, inclusive, se existe alguma doença. E conseguimos levar tudo isso para dentro de uma aplicação, dentro de um software que traz aqui a identificação individual do animal, o manejo nutricional, um módulo de custos, relatórios, gestão de tarefas, o que tem que ser feito no dia a dia, tanto numa visão dentro do aplicativo também, mais uma vez uma visão administrativa dentro de um dashboard. O que isso pode trazer de eficiência no dia a dia? Então, imagina que um empreendedor com 500 novilhos de 350 quilos, um confinamento de engorda por 120 dias, que é o que ele precisa fazer para chegar nas 15 arrobas ali e ter uma visão do boi gordo, ele precisa ter ali um investimento. Dentro desse investimento, só um momentinho que eu vou precisar tirar aqui a tela, mas o valor final de venda seria algo em torno de R$ 3.585 por cabeça. Como, em geral, ele tem um 18% de perda de lucro líquido durante esse processo de engorda, então a gente está falando aqui que esse percentual, se devidamente monitorado, a gente consegue fazer com que ele tenha esse tipo de eficiência e ganho na receita. Então, esse é um outro exemplo de como que a gente pode trazer retorno tangível, saindo do empirismo, né, de grandes tecnologias, não, já é realidade o que a gente comercializa. Por fim, dentro do nosso portfólio, também trabalhamos com a comercialização de drones. Então, uma vez que o próprio Brasil, né, já tem quase 2.300 drones de pulverização registrados na ANAC, sabe que é uma realidade para fazer pulverização e que, enfim, a gente tem mais ou quase 9.000 drones de pulverização importados nos últimos 3 anos, faz com que a gente entenda, inclusive, que exista necessidade desse tipo de investimento para melhor eficiência na pulverização. Isso porque é possível fazer um controle remoto dessa pulverização, um controle do tamanho de gota, uniformização, evita amassamento. A gente tem um sistema de câmeras para mapeamento da área, então tem um dispenser de sólidos ali que também ele é muito importante para carregar os insumos. E aí a gente consegue trazer equipamentos de acordo com a necessidade do nosso cliente e que vão complementar a sua pulverização, trazendo eficiência, segurança, economia e, principalmente, precisão. E aí, mais uma vez, tentando trazer exemplos aqui de como que a gente tangibiliza isso, né? Então, imaginando aqui que dentro de uma fazenda exista um amassamento de 5% da plantação, quando é feita a pulverização, dentro de um ambiente de 500 hectares, a gente está falando de um rendimento de 60 sacas de soja por hectare e 110, por exemplo, do milho, vamos dizer que é a safra e a safrinha, né? Então, o custo da soja seria de R$ 150 de saca por milho. E aí a gente está falando o seguinte, que a perda de 3 sacas de soja por hectare e de 5 sacas de milho por hectare traz ali uma economia de R$ 370.000 por não haver amassamento, considerando a safra e a safra. Então, mais uma vez, tentando aqui de forma lúdica, mas tentando tangibilizar na conta do dia a dia, como que o nosso portfólio hoje já é uma realidade e pode trazer é, a eficiência e a melhor rentabilidade para o produtor rural. E aqui fala muito, Miriam os espectadores, sobre o nosso propósito, né, com o agro, onde acreditamos que o sucesso do desenvolvimento sustentável da indústria depende da sua transformação tecnológica. E por isso investimos dentro desse modelo que entendemos que pega diversos momentos da produção e da agricultura. Com isso, Miriam, eu termino aqui a minha apresentação e gostaria de agradecer mais uma vez aí pela oportunidade de falar um pouco do nosso
portfólio da Vivo Empresas. Ô, Obrigado. Leandro, obrigada. Uma duvidazinha. Todos os casos de uso que você apresentou são reais? Vocês já conseguiram confirmar isso com os clientes de vocês? Todos os percentuais de eficiência operacional que eu demonstrei ali são reais. Eu trouxe casos hipotéticos porque precisaria da autorização de clientes para poder expor aqui. Sim, mas o Então, resultado é da mas o experiência já da resultado, implantação. exatamente. Ah, legal. E uma duvidazinha em relação àquela questão a máquinas inteligentes, a plataforma precisa de estar adequada à máquina específica ou ela pode funcionar em máquina legada também, como, enfim. Isso é muito legal, Miriam, porque funciona tanto para as máquinas mais novas, mas também para as legadas, que a gente chama de máquina mecânica, aonde a gente consegue ligar na própria máquina, e, enfim, aí tem um termo técnico que a gente traz um chicote com o equipamento, Aham, e aí a gente coleta as informações possíveis daquela máquina, porque isso vai depender do fabricante e do ano da fabricação. Mas aquilo aham. que for possível. Exemplo, controle de velocidade é possível, então você consegue gerenciar e controlar a forma como que os condutores estão no dia a dia, já trazendo uma capacidade de eficiência. Uhum. Ok. Leandro, muito obrigada, foi bem legal. Assim, vocês estão cada vez incrementando mais, e agora já tem exemplos concretos, fica legal a gente ver os resultados, né? Parabéns aí, já vou chamar então para a nossa próxima mesa. Obrigadão. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu já convido, então, nós vamos para o nosso terceiro painel. Nós estamos aqui no AgroTIC, enquanto a mesa se organiza. É, quem promove é o Telesíntese com a Exalc-Tec, né? A Exalc-Tec é o hub de tecnologia do campo da USP, né? E aí eu sempre conto muito com a parceria deles para nos ajudar a organizar esse evento. Então, a gente está aqui agora nessa mesa, é a última do dia. A gente teria uma outra, mas por problema de agenda acabamos que tivemos que cancelar a nossa agenda dos palestrantes, tudo aconteceu ao mesmo tempo, mas vai ser Vamos terminar com chave de ouro aqui o nosso agrotique de hoje. A gente vai tratar da pressão do clima, é o grande tema do nosso evento esse ano, então vamos ver da pressão do clima e sobre a cafeicultura. Então a gente traz aqui o Diego Aguiar, ele é diretor de Internet das Coisas e Big Data da Vivo, vai poder contribuir bastante com esse debate. Temos a Paula Curiacos, que é sócia gestora da Fazenda Três Meninas. Obrigada, Paula, pela sua presença. Temos o Regis Damásio Salles, que é o diretor executivo da Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado de Monte Carmelo, e também a Pamela Elias. É legal a gente ver que o mundo agro tem muita mulher hoje em dia lidando com ele, né? Que tem muito mais do que no nosso mundo telco, né, Diego? Mas é bem bacana. E a Pamela é especialista em inovação digital na Iara e líder da GT Agricultura PM da Conecta Agro. Muito obrigada para vocês. Eu vou dar 5 minutinhos para cada um se apresentar antes da gente entrar nos nossos debates. Fala rapidamente do currículo de cada um. O Diego é o responsável pela toda a estratégia do ecossistema de inovação de IoT e Big Data da Vivo. Ele tem especialização em marketing, com quase 20 anos de experiência. A Paula é a gestora da Fazenda Três Meninas, né? Essa fazenda é uma referência em sustentabilidade no Cerrado Mineiro e foi pioneira da agricultura regenerativa, né? Ela é zootecnista pela Unesp, com mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina e MBA pela GV. Temos também o Regis Damásio Salles, ele é gestor comercial, com atuação na cadeia de valor do agronegócio do café, é integrante do Comitê Estratégico da Fundação para o Desenvolvimento do Cerrado, cafeicultor desde 99 e é administrador de empresa com MBA em cooperativismo pela FEA e mestre pela FEA, mestre em gestão integrada. E temos a Pamela Elias, da Conecta Agro, ela é especialista em inovação digital na Iara e líder na GT Agricultura, PM da Escala Conecta Agro. Tem mais de 10 anos de experiência
no agro com engenharia agronômica e pós-graduada em inovação e estratégias disruptivas. Prazer, a mesa vai ser bem interessante, né? Então, eu já chamo para as primeiras considerações o Diego, por favor, Diego, vou fazer pela ordem alfabética, depois a gente mistura aí o bate-papo. Por favor, Diego. Legal, Miriam. Primeiro, obrigado. É um prazer estar com vocês aqui hoje, participando de mais um painel do Agro. Para a Vivo, obviamente, é bastante importante estar aqui contribuindo com essa discussão e trazendo um pouco do nosso background em digitalização para ajudar esse setor tão importante para a economia brasileira nesse caminho agora de adoção tecnológica cada vez mais forte, né? Acho que o agro já vem em diversos setores da agricultura se especializando, trazendo novas tecnologias, com uma esteira de conectividade bastante forte. E nós aqui do lado da Vivo, nós nos estruturamos para conseguir suportar essa demanda tão crescente, não somente por conectividade, mas também por soluções dedicadas ao agro. Então, vai ser um prazer poder contribuir, vai ser ótimo estar aqui dividindo um pouquinho do que a gente tem feito para diversas culturas, incluindo o próprio café. Legal. Paula, por favor, fala um pouquinho da experiência de vocês, da iniciativa de vocês, né, de ter uma agricultura sustentável. Precisa ligar o microfone, a gente sempre esquece, mas só apertar aí. Pois é. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite de vocês. Para a gente é uma grande satisfação estar aqui, podendo contribuir um pouco mais com essa visão, com esse caminho do presente, que é através dele que a gente avança para o futuro. Acho que toda a cadeia do café já tem essa visão, né? Já tem esse entendimento. Então, eu fico muito feliz de poder trazer a nossa experiência. Como você falou, a gente foi pioneiro no Cerrado Mineiro. Há 8 anos a gente começou com a agricultura regenerativa, quando ainda nem tinha esse nome, né? E de lá para cá, nosso incentivo, né, para começar a fazer técnicas conservacionistas e fomos estudando muito, gastou-se muito tempo em estudando e compilando informação e ajustando para a nossa propriedade, né? Foi para buscar resiliência e equilíbrio, que era o que eu mais sentia na pele, né? Então, tudo que está acontecendo hoje em relação aos eventos climáticos e tudo mais, o agricultor, ele é o primeiro a sentir, né? A gente sente na pele isso, a gente, né, tá todo mundo falando sobre isso, mas dentro de uma sala de ar-condicionado ligado, então tanto faz se está 50, 60 graus, 30 ou 20 para você, então é difícil às vezes até você tangibilizar isso, né? Mas a gente que está no campo, a gente é o primeiro a sentir esse impacto e esse impacto nos atrapalha, né? Ele impacta no nosso custo, na nossa produtividade, né? Então, na nossa resiliência. E então isso foi um grande incentivo, né? Quando a gente já trabalhou com café um tempo atrás e voltamos através da Fazenda Três Meninos como um negócio meu e do Marcelo, meu marido também, gestor lá da fazenda comigo, e eu vi os números de custos crescendo, né? E as coisas não se equilibrando em relação à pressão de pragas, fertilidade. Então eu vi assim que a gente precisava conter um pouco isso, né? Isso para mim era um cenário de desequilíbrio. E aí a gente veio com o nosso background, com a nossa experiência. Muita coisa a gente não sabia, ainda hoje estamos aprendendo, mas a gente sabia onde buscar, aonde a gente queria chegar. Então isso nos ajudou muito na tomada de decisão. Legal, Paulo, a gente vai conhecer um pouquinho mais aí dessa empreitada de vocês, né? Pâmela, por favor. Boa tarde. Para mim também é um grande prazer estar aqui hoje falando em nome do Conectar Agro e da Iara, com pessoas que são referência no setor sobre um tema que é super relevante, como a Paula trouxe, né? E eu sou especialista em inovação digital na Iara hoje, na Iara Fertilizantes. O meu papel na Iara hoje é identificar as oportunidades inovadoras para que a gente consiga levar isso para o produtor, para que ele possa continuar e se tornar cada vez mais resiliente e mais preparado para toda essa mudança que a gente sente na pele, né? Mas antes de ser especialista em inovação digital, eu sou engenheira agrônoma,
Comecei trabalhando na Iara atendendo o Cerrado Mineiro e Alto Paranaíba Café, então eu entendo bastante da realidade do que a gente vai falar, da realidade que a Paula traz, com certeza o Regis vai trazer também. E pelo Conectar Agro, eu lidero o grupo de trabalho que visa levar tecnologia de produção com foco em sustentabilidade para pequenos e médios produtores. E a gente tem um trabalho muito interessante sendo desenvolvido na zona da mata, que é onde a gente encontra esse pequeno e médio produtor que precisa de toda a assistência, toda a tecnologia a seu favor, para que ele possa ser mais eficiente, mais resiliente. Ok, vamos falar então do que você. Quais são os desafios que você aponta isso para esse pequeno e médio, né? E eu ouvi um pouquinho o Regis. Por favor, Regis. Bom, muito bem, Miriam, muito obrigado pelo convite, a todos da organização aí. Boa tarde, Paula, Pâmela, Diogo, a todos aí, né? Não tenho dúvida que aqui nós vamos aprender bastante e dentro de um processo coletivo, né, do que é a cafeicultura, a gente poder ir superando os desafios. Bom, eu vou falar um pouco da nossa Monticello, uma cooperativa de 29 anos de idade, é uma cooperativa pequena, né, na cafeicultura. Bem dito pela Pâmela, nós temos o objetivo de trabalhar as pequenas, médias e as grandes propriedades, né? O pessoal tem uma ideia de que o cerrado é só grandes propriedades, lê do engano, né? Sobretudo na cafeicultura, tem pequenas propriedades e médias propriedades bastante. A Monticer tem como proposta de valor valorizar as fazendas e o café do cooperado com segurança, né? O nosso produto é prestação de serviço. Então, a gente não vende fertilizante, máquina, equipamento, não compra café. A Monticer é a extensão da fazenda dos cooperados. Os cooperados produzem o café e onde eles armazenam? Na Monticer. Onde eles têm um processo de qualidade, uma classificação de qualidade? Na Monticer. Onde eles têm um departamento de certificação para ajudá-los nas auditorias internas, preparando para as externas, na Monticer. Onde eles preparam o café quando é viável preparar o café para poder comercializar, na Monticer. Onde é o local onde se estrutura para ser a vitrine para apresentar essas fazendas ao mercado, na Monticer. Então, nós estamos juntos ao lado do produtor, buscando cada vez mais a captura de valor, porque a gente sabe o tanto que é difícil produzir e, sobretudo, nos atuais dias de hoje, com tantas exigências sendo incrementadas e aumentadas nesse mundo mercadológico. Então, aproveitando, Regis, já que você está começando um pouco o nosso debate, já que a Monte Serra ela é a referência do cafeicultor da região, vocês têm algum programa, alguma política para a transformação digital desse cafeicultor em relação à questão de alternativas para aumento de produtividade com tecnologias digitais, de conectividade ou não? Isso fica por conta de cada um individualmente. Como é que vocês lidam com isso? Bom, eu só queria dizer que não é só Monticello no Cerrado que é referência, nós temos aqui outras cooperativas parceiras nossas que são referência também, que desenvolvem ótimos trabalhos nesse sentido. Mas eu vou compartilhar um pouco desse tema da digitalização, que é algo que muito nos interessa. A questão de 5 anos, nós iniciamos 3 testes em fazendas aqui, porque ferramentas tecnológicas, né, muito se fala. E como a Paula bem disse, dentro de uma sala com ar-condicionado, um belo de um PowerPoint, e as coisas elas têm que acontecer sujando a botina. E nós convidamos, eu não vou falar o nome das empresas, dado um acordo de confidencialidade, na época nós convidamos 3 empresas para testarem suas ferramentas em 3 fazendas. Uma ferramenta era de telemetria, de gestão de tráfego, outra ferramenta era de uso de água, para poder fazer a gestão do uso da água, saber quando irrigar, né? E a outra ferramenta era de gestão da fazenda. Nós fizemos o teste por 12 meses e coletamos os resultados, né? Os resultados, diferentemente do que foram apresentados para a gente,
eles, no caso da telemetria, ficaram aquém, no caso da gestão, ficaram aquém, e o que mais se aproximou do resultado prometido foi na gestão dos recursos hídricos, né, do uso da água, que a gente conseguiu evoluir. Enfim, o que é fundamental é a gente aprimorar cada vez mais, e o resumo da ópera que nós tivemos nesses 3 trabalhos, de 3 projetos piloto, foi que nós precisamos, antes da tecnologia, capacitar, treinar a fazenda, a equipe da fazenda, para o uso da tecnologia. É fundamental a gente trazer essa realidade para o mundo real. O mundo real é o mundo da botina suja, é o mundo da chuva, é o mundo de muitas coisas que acontecem numa fazenda, diferentemente de uma indústria onde tudo é bem mais controlado. Legal. E aí, então, passa a provocação para o Diego. Diego, vocês que estão aí, né, lidam com a alta tecnologia, e estão indo para esse mundo, do mundo real, da botina suja, como é que vocês lidam com essa questão da capacitação, que é uma coisa, né, importante? E também queria que você falasse um pouquinho do desafio do clima agora, que hoje é uma das coisas mais, acho que mais difíceis, né, para o mundo agro, é lidar com nesse negócio chamado clima aí. Não sei Que se é só lá do mundo agro ou do mundo como mundo, né? A gente está passando é. por uma fase bem interessante em termos de clima. Mas eu concordo muito com o que o Regis ponderou aqui, viu, Miriam? Primeiro, o Regis falou uma coisa muito importante, né? Essa questão da educação tecnológica, né? Ou seja, da capacidade ou da capacitação de quem vai usar a tecnologia. E aí eu vou linkar um pouco, que a Paula falou, um pouco sobre clima, sobre pragas e doenças. Como é que a gente olha isso como vivo, né? O primeiro, integralmente concordo. A gente tem que ir para o campo. O nosso time hoje aqui roda uma média de entre 8 a 10 mil quilômetros mês em clientes nossos para poder entender o que está acontecendo na ponta. É difícil a gente eventualmente, não falo nem só em São Paulo, em qualquer grande cidade, entender o que acontece de fato em zonas rurais. É muito diferente a dinâmica do dia a dia, né? Então, acho que esse é o primeiro. O segundo, como é que a gente vende tecnologia para o agro? Com pessoas que vêm do agro. Então, a equipe nossa de vendas, especificamente dedicada ao agro, são todos engenheiros agrônomos ou agrícolas. Um dos dois. A gente não tem muita gente que seja engenheiro mecânico, por exemplo. Você tem que entender do que está acontecendo ali, entender da cultura, entender da discussão que está sendo feita na ponta. O terceiro, eu acho que, como qualquer tipo de tecnologia e inovação, ele tem um caminho de maturação. O que eu quero dizer com isso? É difícil dizer que tem uma bala de prata hoje como solução efetiva para o agro. Eu acho que tem um caminho e um arcabouço de soluções, né? Começa pela conectividade, que tem essa cada vez mais forte hoje em dia, opções de conectividade ao agro, né? Seja ela 4G, seja ela 5G, e aqui no nosso caso, a gente criou uma esteira própria de conectividade rural, com toda a infraestrutura e caminho, esteira de produto necessário a endereçar e chegar nesses locais, porque também não é trivial muitas vezes. A gente fala ali não somente de levar a infra, mas também de obter todas as licenças ambientais necessárias, construção de torres, assim por diante. Então tem um arcabouço. Um segundo, que é como é que a gente traz parceiros especializados para poder confluir essas informações e essas soluções aos sistemas que já temos. E o terceiro, trabalhar como esse orquestrador de ecossistemas. O grande ponto é, em termos de dados e tecnologia, a gente tem um background muito forte. Agora, para soluções específicas, a gente sempre tenta trazer não somente startups, mas também empresas já consolidadas no setor que possam nos ajudar a levar essa solução completa. Então, do nosso lado, a estruturação passa por pessoas que venham do segmento, capacitadas, que consigam levar esse background ao cliente e, por trás, um ecossistema de soluções dedicadas a esse modelo de negócio específico do agro, que a gente entende ouvindo do cliente. A gente dificilmente vai mentalizar, putz, nós achamos que, a gente prefere ouvir do cliente, qual que é a necessidade efetiva? O que a gente pode agregar aqui dentro? E muitas vezes existe uma cocriação, ela é conjunta, né? Embora eu tenha meus produtos de portfólio, tem muitas necessidades de clientes nossos, e não estou falando de clientes grandes, não, clientes médios, clientes pequenos, que a gente tem que endereçar, voltando para casa, estudando e levando para ele uma solução, num processo de cocriação. É assim que a gente, no geral, aborda como levar soluções para o agro. Legal, Diego. E aí, Pamela, vamos pegar um pouquinho o caso de vocês lá que você citou. Como é que vocês lidam com a questão? Porque eu acho que o perfil, embora as demandas sejam, eu quero aumentar a produtividade, quero fazer, enfim,
ser mais sustentável e tal, a abordagem dessa questão, por exemplo, um pequeno e médio é diferente de um grande produtor, né? Como é que vocês estão lidando com essa questão lá no exemplo que você deu, que é na Zona da Mata, por favor? Miriam, são realidades diferentes e a forma de enxergar a dificuldade também se torna diferente, né? Porque com o grande produtor, ele já tem a consciência e às vezes a capacitação, o acesso à assistência técnica de uma forma mais facilitada. Enquanto o pequeno produtor de café, que é um pequeno produtor de verdade, a gente está falando de 5, 10 hectares, a percepção dele sobre isso ainda precisa passar pela capacitação, para que ele entenda que o valor do simples, do início, também gera valor para ele no final da cadeia, na comercialização, na resiliência, na forma que ele produz, como ele produz e o quanto isso retorna em benefício para o bolso dele. No final das contas, é isso que vai fazer a diferença. É esse valor que ele vai enxergar. E a gente não pode fantasiar dizendo que ser sustentável é só ser mais bonito e seguir um protocolo, né? Se a gente não levar essa percepção de valor no final da cadeia, ele realmente não vai enxergar isso. E quando a gente fala dessa região especificamente, da Zona da Mata, que é uma região desafiadora naturalmente por causa da topografia, por exemplo, e daí o Diego vai concordar comigo que levar conectividade para essas áreas é muito mais desafiador, a gente precisa trabalhar na base. Então, de mostrar para ele que ser sustentável começa com uma simples análise de solo, ou com uma simples análise de folha, que na nossa concepção mais tecnificada e mais entendida, no sentido de formação, é simples, mas para ele entender que esse simples passo impacta totalmente na forma que ele produz e o quanto isso retorna de dinheiro para ele, é um caminho longo, né? Então, não é só a gente levar a conectividade, é mensurar conectividade e tecnologia de produção. É fazer com que ele entenda que isso é importante para ele e que o simples também é um passo. E que quando a gente vai falar sobre descarbonização, selos de sustentabilidade, isso é o caminho para que ele chegue lá, né? Então a gente enfrenta um desafio que é colocar a conectividade como meio habilitador para que ele tenha acesso a essas tecnologias e, em paralelo, trabalhar também a capacitação dessa região, dos produtores, dos sucessores, da escola, de todo o meio que envolve isso, né? E como que ele acessa esses recursos. Ô, Pamela, eu ouvi de manhã, assim, com muita, assim, entusiasmo, essa nova geração que já é nativa digital, que já nasceu com o celular na mão e que essa nova geração já estaria contribuindo para você, talvez, dar uma mexida maior na questão da adoção de tecnologia digital. Você consegue perceber isso também no trabalho de vocês? Essa nova geração de produtores pode, enfim, acelerar um pouco esse processo? Como é que você percebe isso? Ou é só uma esperança, assim? Eu vejo como uma grande esperança, Miriam. É assim que eu vejo. É uma geração que tem mais familiaridade com tecnologia, então talvez, e daí eu vou enfatizar a palavra talvez, é uma hipótese, pode ser que se a gente consegue capacitar esse sucessor, que é quem vai assumir daí para frente, para que ele entenda o valor da tecnologia no final da cadeia, lá na comercialização dele, e quanto isso facilita o manejo durante a safra toda e no planejamento, eu acredito que pode ser o maior impacto. Talvez é onde a gente vai começar a enxergar o quanto de impacto realmente tem toda essa tecnologia. Mas, de novo, a gente precisa trabalhar a base, né? A gente precisa trabalhar o pai para que
pai, mesmo com toda a sua dificuldade, quando eu digo pai, é o pai, a mãe, o produtor, né? Quem está gerindo na atual gestão, vou falar assim. Então, é trabalhar a cabeça dessas pessoas e junto com o sucessor, porque a base vai entender e o sucessor talvez seja a pessoa que vai aplicar ali na ponta. Ok. Paula, então, fala um pouquinho para a gente como é que você adaptou suas práticas de cultivo para, enfim, enfrentar o grande desafio são as mudanças climáticas, que são essa coisa, e sobre isso, nessa produção do café. E a minha pergunta também é: vocês já produzem só para o mercado interno? Vocês têm a expectativa de exportar? Quais são os desafios para isso? Bom, os desafios são muitos, né? A gente fala, vocês estavam falando das dificuldades, né? O Regis comentou das dificuldades das tecnologias, isso porque o Cerrado é um polo produtor que tem no seu DNA um alto nível de tecnológico, né? A gente está falando de Monte Carmelo, eu estou em Monte Carmelo, e a Monte também, somos parceiros cooperados lá, é uma das regiões que tem maior certificação, então já é um público mais disposto, né, a tudo isso, a documentos e tecnologias, e a gente tem os nossos desafios, como toda a região, né, mudam só a cara deles. E então a gente sofreu também alguns para poder fazer essa transformação que eu vou comentar agora com vocês, passamos por todas isso que vocês estavam falando aí, de educar, de trazer, a gente usa um arcabouço de técnicas agronômicas, eu costumo dizer que na Três Minas a gente resgatou aquele músculo agronômico mesmo, a gente fala de agronomia na veia mesmo, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de sustentabilidade real, baseado em métricas, desde o início. Quais são os dados? Baseado em quê? A gente está dizendo que uma coisa é boa, é melhor ou é pior, né? Então, dentro de um arcabouço que também tem a parte tecnológica, que a gente pode falar depois, mas, assim, essa transformação, essa transição que você me pergunta, ela é muito pautada no resgate do equilíbrio e da biodiversidade, né? Então, assim, quando eu não tenho equilíbrio, como é que eu faço para resgatar esse equilíbrio? Com biodiversidade, né? E quais são as técnicas? A gente trabalha, essencialmente, o elemento-chave é o solo, né? Então, as plantas de cobertura, no caso da Três Meninas, também foi uma coisa que a gente desenvolveu lá, um mix de plantas de cobertura o ano todo. Então, tradicionalmente é feito uma vez por ano, mas ali a gente extrapolou para o ano todo, 3 vezes, né? Por quê? Porque a gente começou a medir, exatamente porque nós medimos, né? Então, assim, o que acontece? Para aumentar a biodiversidade, quando eu tenho plantas de cobertura e uma diversidade nessas plantas, nessas espécies, eu tenho mais biodiversidade acima do solo, eu tenho mais inimigos naturais acima do solo que me ajudam a combater as pragas, e eu tenho mais micro-organismos abaixo do solo. Então, essa biodiversidade, essa diversidade de raízes que eu tenho abaixo do solo, ela também proporciona diferentes micro-organismos que vão me ajudar na fertilidade, que vão me ajudar na saúde do solo. Então, tudo isso começa a aparecer no custo da produção, né? E também, quando eu faço tudo isso, eu estou aumentando a minha infiltração de água. Então, vocês estão vendo aqui uma foto atrás de mim, é a Fazenda Três Meninas. Vocês não conseguem ver um pedacinho de terra. Vocês estão vendo tudo verde, porque todo o solo é coberto o ano todo. Então, o tempo todo a gente está absorvendo água numa região que sofre de seca. Nós fazemos a colheita e temos depois a florada no momento que a seca interfere demais na florada. A florada significa produção, né? Então, quando a gente tem a gente ali, muita gente tem irrigado, tem gente que não tem, então se faz sentido para quem é irrigado, imagina para quem não é, né? Você manter um solo mais úmido para que você tenha água. Então a gente viu o ano passado a maior seca dos últimos 10 anos, a gente não baixou 1 litro da vazão de água dos nossos córregos. E a Três Meninas é uma fazenda pequena,
Nós não somos grandes produtores, né? Nós somos pequenos. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de impacto. O impacto da Três Meninas é gigante mesmo. E a gente fala com muito orgulho mesmo, porque foi uma construção. Tudo há de ser feito passo a passo, né? Não é de uma vez. A gente sempre fala isso. Vai devagar, começa devagar, vai entendendo melhor a sua propriedade, né? Então, dentro do solo, vocês estão vendo corredores de árvores aí, que a gente chama de corredores de biodiversidade. Esses corredores nos ajudam demais a conter a disseminação de doenças, porque o vento também dissemina doença, então ele é um quebra-vento, então com isso a gente rapidamente identifica se está acontecendo alguma coisa e a gente consegue agir mais rapidamente. A questão de microclima é muito importante também. Essas árvores, com o tempo, elas vão ganhar uma copa e elas hoje já fazem um trabalho incrível de redução de temperatura. A gente tem detectado diferenças de 20 graus das ruas que têm planta de cobertura para onde não tem planta de cobertura, por exemplo. Então, se você imaginar numa cafeicultura convencional, onde você tem as linhas, né, de terra, de solo nu, aquilo ali está tendo uma incidência muito forte, né? E a gente aprendeu que acima de 30 graus, a raiz para de absorver. Então, você está botando fertilizante ali, ela não tem condição de comer, que nem a gente. Num calor de 50 graus, você não consegue comer. Você diminui, é a mesma coisa. Então, é um pensamento sistêmico, né? Quanto mais você entende como ele funciona, mais flui, mais você entende o que faz sentido e o que não faz sentido. Então, dentro desses corredores de biodiversidade, a gente também tem um enriquecimento florestal, do qual o Viver de Altitude é um grande parceiro nosso, né? Desde o começo, quando a gente chegou lá, eu acho que a primeira continha que a gente começou a abrir ali foi no Viveiro de Altitude, que é um projeto da Montser, que fornece mudas não só para a gente, mas para toda a região. Então, muitas dessas árvores que vocês estão vendo aí vieram do Viveiro de Altitude. A gente também troca sementes, né, Regis? A gente, com algumas, a Epamig forneceu alguns dados para a gente, e a gente foi atrás de sementes, né, no caso da erva baleeira, trocamos com eles. Então, há essa parceria, há esse espírito colaborativo, né, que ajuda muito a gente. A gente sempre fala, nós não chegamos sozinhos aqui, né? Foi um monte de gente que tem a mesma visão, abraçando ali pesquisa, Ô, Paula, cooperativas. e há quanto tempo vocês levaram para vocês chegarem a essa, me parece, essa sintonia fina aí desse processo sustentado? Nós estamos nesse processo há 8 anos e a 8 anos. transição foram 4 anos e meio, 5 anos, para a gente Uhum, entender, para a gente ter o ápice do equilíbrio, né? uhum, Onde a gente realmente entendeu que a coisa está. Então, assim, nesses 3 anos, a coisa foi só amadurecendo. uhum. Então, é diferente de, a gente fala assim, não é quem começa a fazer a transição, ele vai estar sempre alguns passos atrás por causa do que a gente está falando de equilíbrio e resiliência. Então, não tem como você começar esse ano e o ano que vem está todo mundo junto igual na mesma página, em termos de equilíbrio e resiliência, porque Uhum. cada propriedade ela tem a sua dinâmica e não se pode fazer tudo de uma vez. Não é viável, não é sustentável fazer tudo de uma vez. Você tem que ir entendendo e fazendo passo a passo. De novo, tem que ter uma inteligência agronômica ali o tempo inteiro, né? Uhum. Avaliando, fazendo a coleta de dados e tudo mais. Ok. Obrigadão. Eu tenho uma perguntinha para o Diego, já vou passar para ele, depois a gente continua aqui com a pergunta da minha. Diego, do Joaquim Nabuco Souza, ele é da Agrocoin, tá? Ele pergunta se as soluções de parceiros, como startups, se elas podem apresentar alguma dificuldade de escalar o atendimento para um pool de clientes de grandes empresas. E como é que a Vivo lida com essa questão e como é que vocês buscam resolver esse problema? Ou seja, pequenininha não consegue escalar pela demanda grandona? Como é que vocês lidam com isso, Diego? Esse é um ótimo ponto, hein, Miriam? Porque um pouco do que o Regis falou ali, dele trazer para dentro algumas empresas e testar e não ser tão palatável a solução que é levada, é algo que a gente faz previamente, né? Como é que a gente trabalha que nós criamos? A gente geralmente tem um pool de empresas nesse papel de orquestrador de ecossistemas que tem diferentes fases de uma solução. Você pode ter uma empresa especializada em sensor, a especializada em chipset, a especializada
não sei, enfim, em diversos tipos de solução, e a gente monta uma solução final. Isso pode ser feito com um parceiro único ou ter esses diferentes provedores para criar uma solução final. Qual é o grande ponto de trabalho? A gente nunca tem um provedor ou somente uma solução para vertical. Então, eu tenho uma solução de estação climática, eu não tenho um provedor ou um tipo de dispositivo. Nós trabalhamos com pelo menos 3 ou 4 que são testados previamente para que nós possamos levar ali para o cliente uma solução final. Mas qual é o ponto mais importante? Muitas vezes, você tem uma ótima solução de hardware e uma solução ruim de software, por exemplo. Então, a gente muitas vezes pode pegar um elemento muito bom, como hardware, e linká-lo através de uma integração via API ou algo do gênero, com um software que funcione melhor. Então, nós vamos criando esse Lego, né, em termos de solução, para poder levar para o cliente final. Em termos de startup, obviamente, tem alguns casos que a gente tem dificuldade de escalabilidade. E aí, dependendo do quão estratégico para a gente o produto, muitas vezes nós investimos na empresa para, de fato, criar esse fôlego, criar esse roadmap, criar esse caminho para que a empresa tenha ali a capacidade de crescer. Mas isso, obviamente, é adequado ao tamanho do cliente. Porque como a Pamela muito bem comentou, você falar com um pequeno produtor e você falar com um grande produtor tem uma distância bastante grande, não somente em termos de estrutura de capital financeiro para contratar soluções mais caras, mas também no caminho dessa jornada digital. Então, a gente constitui aqui no nosso background essa série de soluções com empresas distintas para não depender somente de um ponto e muitas vezes criando esse mix de hardware, software e serviço. Às vezes, muitas vezes, não é do mesmo provedor, mas sim de diferentes empresas que, junto com as soluções de conectividade de dados que temos, geram ali um produto final. Ok. Agora, essa orquestração acaba custando mais caro, ô, Diego? Assim, dá a sensação que, meu Deus, juntar tudo ou não? Como é Eu que vou te vocês falar que fazem? até que não, Miriam. Na verdade, para a gente sai, inclusive, algo mais efetivo. Porque muitas vezes, o que acontece? A gente já tem um histórico muito grande de criar ecossistemas aqui na Vivo, né? Então, você vê, para você que é cliente Vivo, quando você tem o seu celular, você não tem só uma linha móvel. Você tem uma linha móvel, você tem aplicativos embarcados, tem serviços embarcados. Isso é uma orquestração natural de parceiros, né? E quando nós criamos as operações digitais, que a gente chama de Telefônica Tech, o principal objetivo ali, de fato, é criar essas avenidas digitais. Então, para fazê-lo, a gente depende, obviamente, de uma cadeia de parceiros que nós homologamos, nós discutimos e fazemos um trabalho minucioso para poder criar essas soluções. O que ocorre muitas vezes é que ele leva um pouco mais de tempo. Você tem que homologar, você tem que testar, você tem que garantir que ele fala com a rede corretamente, o cliente não vai ter contratempos ao utilizar a solução. Então, não sai mais caro. Mas para fazê-lo, dá mais trabalho. Mas nós, pela efetividade da solução, preferimos trabalhar dessa forma. Porque daí você não chega nesses casos, como o Regis comentou, de você colocar uma solução em campo e no final ela não corresponder à expectativa daquilo que você leva como proposta de valor. Ok, legal. Regis, querendo conhecer um pouquinho mais você falar um pouquinho mais do trabalho da cooperativa, como é que vocês lidam com os programas de capacitação, de educação, dos cafeicultores? O perfil dos cafeicultores da cooperativa de vocês é o quê? Médio e pequeno, estou entendendo, né? Ou tem de tudo, e como é que vocês direcionam um pouco essa formação, a extensão rural, que é ainda, eu vi o número de manhã, acho que foi da FAO, parece que 8% só do produtor rural brasileiro teria uma extensão, enfim, programa de extensão. Como é que vocês lidam com isso, Paulo? Bom, o que é interessante nisso é que realmente o Cerrado ele é bem dividido entre pequenas e médias propriedades, não só na cafeicultura. Lógico que em cereais ele concentra um pouco nas grandes propriedades, né? Mas principalmente na cafeicultura está bem dividido. Eu vou ilustrar essa tua pergunta. A questão de 5, 6 anos, a maioria das fazendas aqui são certificadas em fazendas de boas práticas agrícolas, né? E em 2018, essas fazendas, que é um grande grupo, do qual vários cooperados participam, né? Hoje está quase que 42 propriedades, 8 mil hectares de café. Na época, o prêmio, o reconhecimento, igualmente a Pamela falou, o econômico estava muito baixo para permanecer na certificação.
Aí o conselho de administração nosso perguntou, Regis, vamos parar com essa certificação, porque isso aí só dá trabalho e resultado que é bom não está vindo para os nossos cooperados, né? O que você acha? Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, para a gente ter uma resposta, vamos levantar dados. Na época, nós fizemos um projeto e, e construímos um inventário da sustentabilidade para levantar os dados. Nós inventariamos 8 itens, 8 principais itens nessas fazendas, né? Que é a fauna, a flora, o social, o solo, emissão de gases, uso de defensivo fertilizante, uso de recursos hídricos, né? O nível de gestão da fazenda. E o resultado disso foi que 2 nos chamaram muita atenção. Não que os outros nos chamassem a atenção, mas emissão de gases e uso de biológico na produção nos chamou muita atenção, que concluímos que sim, que os dados estavam dizendo que nós devemos continuar certificado, porque havia mesmo uma evolução das boas práticas agrícolas, onde essas fazendas foram certificadas como baixa emissão de carbono, né? Nós estamos indo aí já hoje para recertificação, o pessoal tá a campo, já com uma certificadora internacional, e a questão da presença dos biológicos, que é muito importante, você conciliar o uso de químico com biológico, né? Você racionalizar o uso de químico com o uso de biológico. Isso está em evolução e é um pouco do que a Paula traz. Você viu que a Paula te deu muitas informações durante 8 anos que vem sendo desempenhado. Então, nessa fase de adaptação que nós estamos, que o mundo cobra, não tem virada de chave, isso não existe. Agricultura a céu aberto, nós temos que ir passo a passo, que é o que a gente vem fazendo com essas fazendas, buscando os resultados dia a dia, nessa adaptação tão desejada e cobrada pelo mercado, de um modo geral. Mas a certeza e a convicção que nós temos que sim, tem solução. O que os produtores precisam é realmente de incentivos para que eles façam isso com mais segurança. Ok, obrigadão, Regis. Daí eu sigo com a Pamela, queria saber um pouquinho de vocês, qual é o tipo de parcerias que a IAR e a Conecta Agro tem com as instituições de ensino e pesquisa, porque a Conecta Agro, se puder falar um pouquinho, um aglomerado de várias empresas, né, que trabalha aí para levar soluções para todos os tipos de perfis de coisas, né? Especificamente em relação a instituições de pesquisas e empresas, para o café, vocês têm algumas parcerias já consolidadas? Enfim, como é que se dá essa relação? Isso. A Conectar Agro é uma associação que tem o principal objetivo de levar a conectividade para áreas rurais. Recentemente, nós vamos lançar ainda, mas trabalhamos fortemente na construção de um índice de conectividade brasileiro para áreas rurais. E quando a gente olhou os resultados, por mais que esperávamos que seria baixo, os resultados foram mais impactantes, né? Então, nós temos o acesso à conectividade muito baixo nas áreas rurais, quando a gente compara com áreas urbanas. Quando é que vocês vão lançar esse índice? Agora na AgriShow. Ah, legal. Vai ser muito legal e é um índice super importante, né? Aham. E a Conectar Agro, ela tem um papel fundamental na construção da transformação digital brasileira, para o meio agrícola principalmente, que o foco da associação é esse. Então, hoje nós somos 8 empresas, desculpa, associadas, e entre essas empresas nós temos um time multidisciplinar, o que é super importante. Então, nós temos a Yara, que é uma empresa de insumos, fertilidade, que tem agronomia na veia, como a Paula trouxe, e é super importante a gente enfatizar que sem agronomia a gente também não vai fazer a transformação, a gente não vai mudar a cultura das pessoas, porque esse é o core do negócio. Mas nós temos as empresas de máquinas, que são essas empresas que vão habilitar a eficiência no final das contas, empresas de ciência de dados, as empresas também de telecomunicações, e principalmente as empresas, a academia, né? Esses projetos que nós estamos liderando e lançando, como o IBC Rural, o
esse projeto que lidero junto com para pequenos e médios produtores, eles têm parceria e participação fundamental da Universidade Federal de Viçosa, porque eles são o meio, eles são a conexão com a gente. E o que nós vimos, Miriam e todo mundo, é que se nós não tivermos um time onde nós temos todas as pontas da cadeia, e quando eu digo todas as pontas, a gente está começando a falar pelo produtor. Ele é a pessoa mais importante, porque ele que vai dizer para a gente o que ele precisa, e o porquê ele precisa disso. Então, a gente começa com o produtor e vai para a academia e traz todo esse ecossistema, né? E quando a gente não enxerga que essa conexão é super importante, a gente começa a criar soluções que no final das contas não serão aplicáveis lá na ponta. E o objetivo do Conectar Agro e das empresas que são associadas, apoiadoras, os nossos apoiadores institucionais, é justamente esse, é conectar todo mundo. Então, todo mundo mesmo que faz parte do agronegócio, para que nós criemos soluções e projetos relevantes para que realmente comece a transformação no campo. Comece não, né? Acho que acelere, habilite e facilite a transformação no campo, né? Que é bem o que a Paula trouxe. A gente não pode acreditar que fazer agricultura sustentável e créditos de carbono e exportação certificada e todo esse mundo lindo vai ser feito numa safra, né? A gente não pode acreditar que, principalmente para o café, né, que é a cultura principal que a gente está falando aqui, não é igual a soja que em 4 meses a gente planta, cuida e colhe. O café não, o café é mais cuidado, é mais é mais sensível, é mais longo, então a gente precisa criar esse pertencimento e essa responsabilidade de entender que é uma mudança de cultura, que vai passar por um processo e que esse processo precisa ser respeitado por nós, porque é o processo também da cultura, né? O café, para a gente contar uma safra, vão 2 anos, né? Para a gente fazer a média. Então, não é do dia para a noite, é um processo que precisa ser respeitado. E a gente entende que a gente só vai conseguir sucesso com times multidisciplinares, e esse é o papel do Conectar Agro. Ah, legal. Obrigada. Quer dizer, na verdade, é quase um filho, né? Ou mais que um filho, né? Porque você precisa continuar aí bastante tempo. Eu tenho uma perguntinha para a Paula, dos internautas. É o mesmo, é o Joaquim Nabuco também. Acho que ele está gostando do nosso bate-papo. Resolveu fazer uma pergunta para a Paula. Obrigada, Joaquim. Pode perguntar o que você quiser, mas olha só. Ele quer saber, Paula, quais são as tecnologias que você já aplica na fazenda, na sua fazenda, nas três meninas, e quais são as principais necessidades identificadas no seu projeto com essas tecnologias. Bom, temos, já que a gente está falando de tecnologia, enfim, internet, né? Só terminando, só complementando, dando um pitaco aí no que a Pamela falou, demora, e é por isso que a gente tem que começar já, senão a gente não chega onde a gente precisa, né? A cadeia toda depende da sucesso do café. Bom, lá na fazenda a gente tem muitas tecnologias, né? É um arcabouço mesmo. Bom, primeiro que a gente tem a Vivo lá, tá, Diego? A gente a gente está com a Vivo, funciona muito bem, e a gente usa muito o celular, né? Então, hoje em dia, Olha, isso não foi combinado, não, viu? Foi por acaso, não sabia. pois é, e a gente faz muito home office, né? Então, assim, a gente faz a gestão em tempo real. Então, assim, a gente consegue filmagens de um determinado talhão, de uma determinada coisa, na hora. Olha, tá assim. Isso aqui amanheceu assim. Né? Então, a gente discute junto, é muito rápido. Então, essa tecnologia que é muito automática para a gente do dia a dia é uma baita ferramenta para a fazenda, né? Fora isso,
né, a gente está falando de conectividade aqui. Fora isso, Joaquim, a gente tem outras coisas também, respondendo à pergunta dele. A gente tem sensores de umidade do solo, a gente tem estação meteorológica dentro da fazenda. Essa estação meteorológica, inclusive, a gente meio que co-criou com quem nos trouxe, porque a gente foi fazendo, durante o uso, a gente foi fazendo vários ajustes e eles abriram as portas para a gente, então a gente quase que co-criou ali junto essa nossa ferramenta. Então, isso dá uma informação muito precisa e isso impacta na irrigação, por exemplo. Então, a gente não vai irrigar mais do que a gente precisa, a gente vai economizar água e também dinheiro, né? Máquina ligada, enfim. É, as questões das imagens de satélite também a gente usa bastante, GPS ligado às máquinas, então a gente sabe a eficiência das pulverizações, o tempo, né? Isso dá uma ideia não só de eficiência de mão de obra, né? De hora homem, mas também do produto que está sendo aplicado, da eficiência, né? A gente tem dados ali muito mais precisos do que com a adoção dessas tecnologias lá. Então, Meu eu não Paulo, e com vejo. esses dados, vocês já conseguem extrair mais coisa do que vocês trabalhavam antes? Assim, você já Eu sabe o acho que que, fazer com eles? sem dúvida, isso apura a tomada de decisão, né? Isso sai um pouco daquela coisa, mas eu vou por esse caminho, eu acho que esse caminho sai dessa coisa do empirismo e traz um número. Um número é um número para todo mundo, né? Então, quando a gente traz isso, essas métricas, e sustentabilidade é sobre isso, não é mais sobre só certificações, né? Sustentabilidade são três pilares chaves ali, mas tem várias coisinhas que se interconectam ali, tem novos indicadores hoje em dia. Essas decisões todas são pautadas em números que são dados para nós através de análise de solo, através dessas tecnologias que eu falei para vocês aqui, desses monitoramentos das máquinas, né, e tudo mais, da estação meteorológica que nos ajuda demais, os sensores, essa conectividade, então tá tudo amarrado ali, tá tudo junto. Eu digo que a gente, né, o agro hoje em dia, ele não dá mais muito espaço para amadorismo, sabe? Você precisa avançar, você precisa se especializar, se qualificar para você ter sucesso. Ok. Diego, e aí eu te pergunto assim, hoje você consegue identificar, falando isso assim, porque saber para que vão servir os dados, para mim ainda é um mistério, eu ainda tenho muita dificuldade de saber o que eu faço com os dados que a gente recolhe na minha profissão. Como é que é isso no campo, assim? Você tem visto que assim, as demandas mudaram, ainda há muita questão que precisa da formação. Como é que vocês estão lidando com isso, por favor? A Paula foi precisa, né? Não tem espaço para amadorismo. Isso é a maior verdade possível, porque a gente vê que, a depender da solução, o efeito é imediato, não somente no consumo de recursos naturais, mas também na eficiência operacional do dia a dia do produtor, né? Então, eu concordo integralmente. E aqui vem um segundo ponto que a gente conecta as coisas, não é para deixar conectada, mas sim para gerar dados, né? E o grande ponto, e uma camada de serviço que nós desenvolvemos aqui ao longo do tempo como é que a gente transforma esses dados gerados, no geral são muitos, em informações relevantes para os nossos clientes, né? Nós temos soluções diversas aqui, de maquinários até estações meteorológicas, né? Passando por drones, etc. O grande ponto uma solução isolada, muitas vezes, é difícil de você conseguir extrair o máximo dela, né? Então, por exemplo, você ter uma estação meteorológica ligada numa solução de maquinário, para, de repente, entender como é que funciona a pulverização, se tem tempo de máquina ligado, com motor ligado, com máquina parada, como é que você concatena isso para transformar em horas de produtividade. O grande ponto dos dados gerados eu extraio a informação da ponta, eu concateno isso e crio reportes de acordo com a necessidade do cliente. No geral, nas nossas plataformas, nós deixamos alguns relatórios pré-setados, né? Ou seja, o dado gerado ele já entra num formato pré-definido, mas o cliente tem a total liberdade de, dali, começar a linkar esses dados e falar, putz, eu quero ver agora aqui somente dá um chute aqui, tá? Somente consumo de diesel. Não, agora eu quero confundir consumo de diesel com percurso, com trajeto percorrido e fazer já uma análise direta. Quanto eu poderia economizar se eu fosse na velocidade X? Quanto eu teria de repente,
economia defensiva caso eu tivesse a máquina na velocidade Y. Ou seja, o grande ponto dos dados, Miriam, é como é que você transforma esses dados em informação relevante. Para fazer isso, do nosso lado, nós trabalhamos com cientistas de dados no geral, com desenvolvedores, para poder conseguir, entendendo a necessidade do cliente, deixar esses relatórios mais ou menos pré-moldados. Porém, muitas vezes, de novo, é cocriação. Você instala a solução no cliente e pega dele a necessidade e gera ali um reporte. Eu fiquei muito feliz de ver que a Paula já está usando a Vivo ali, porque o caminho, a pavimentação para essa digitalização, ele passa pela conectividade, ele começa ali, é o pilar principal. E em cima disso, você começa a criar e levar essas soluções para poder ajudar no dia a dia. Ok, legal. Ô, Pamela, voltando com você, então, assim, eu sei que o desafio da Conecta Agro é o desafio do país, né? Assim, a gente não pode esquecer que a política pública brasileira, desde a privatização da Telebrás, foi levar conectividade para as áreas urbanas, né? Por isso que tem 90, sei lá, quase 6, 7% da população brasileira com acesso, mas você tem o território do campo todo para ser conectado ainda, é o grande desafio, né? Então, como é que vocês fazem a abordagem? Porque para levar conectividade precisa ter rede, né? Precisa ter investimento, precisa ter infraestrutura. Como é que o Conecta Agro faz essa orquestração para chegar junto a quem precisa, ao produtor rural, por favor? Esse é o grande desafio e é onde a gente está colocando todas as nossas forças no momento, né? Esse projeto, por exemplo, que eu lidero no Conectar Agro, ele tem um escopo muito legal, muito robusto. A gente entende e vamos rodar a primeira prova de conceito sobre os impactos e mensurar isso agora começando nessa safra. Porém, a gente ainda não entendeu, ou melhor, nós estamos procurando e colocando todas as nossas forças em entender como que a gente faz isso numa pequena área e depois como que a gente escala isso para âmbito nacional, né? Então, entender os impactos que a conectividade traz, como o Diego trouxe, a conectividade, ela é a base, a gente não consegue escalar tudo isso e nem implementar toda essa tecnologia e não importa qual seja ela, desde a mais simples até a mais complexa, sem ter a conectividade. Então, hoje nós trabalhamos em um grupo de trabalho muito robusto, super multidisciplinar, então nós temos todo mundo, máquinas, agrônomos, engenheiros de mecânicos, engenheiros de dados, cientistas de dados, para a gente entender qual a melhor forma de estruturar fomento, de buscar fomentos para que isso parta também do meio público, né? Porque o impacto também é muito alto, né? Acho que não é a palavra nem é também. O impacto é muito alto a âmbito nacional, né? Como que a gente se mantém como líder global na produção de alimentos? E daí eu vou abrangir para todas as outras culturas, né? Como que a gente se mantém no topo? Como que a gente se mantém no topo também sendo sustentável? Como que a gente se mantém sendo o maior exportador de café quando as certificações ficarem cada vez mais exigentes? Então, o desafio é muito grande. Eu adoraria ter essa resposta na ponta da língua com um nome e um valor para você, Miriam, mas por enquanto é o que a gente tem trabalhado e essa é a grande importância do Conectar Agro quando ele conecta literalmente todo mundo para que a gente ache a solução para um problema que é de âmbito nacional. Ok. Ok, Pamela, obrigada. Já estamos encaminhando para o final, já estamos mais de uma hora de bate-papo aqui, passa correndo, né? O Regis, eu queria ver, você falou muito da questão da certificação. Eu sei que isso tudo enfim, você sabe que jornalista é aquele especialista em generalidade, né? Então vocês me desculpem aqui se eu ficar falando meio lugar comum para vocês. Mas eu sei que a área de pecuária, eu tenho
enfim, já conversei muito nesses nossos eventos, li muito matéria. Ela está muito avançada em relação à questão do uso da identificação, da rastreabilidade, tal, o uso de blockchain, tal, por conta das exigências do mercado externo, né? Enfim, cada vez mais você precisa mostrar a origem da produção e tal. No caso do café, eu não sei se você tem essa experiência, como você falou que vocês lidam muito com a questão da certificação, vocês pensam em alguma coisa nesse sentido, de já caminhar para a rastreabilidade de blockchain, de não sei o quê, pensando no mercado externo, ou isso ainda não é uma realidade para esse segmento? E depois você já pode, por favor, ir se despedindo, porque a gente já está encerrando aqui, tá? Por favor, Regis. Bom, Miriam, isso aqui é um pouco do resumo do que a Pamela trouxe para você, né? A gente gostaria de ter tudo isso pronto para, aliás, te dar um exemplo agora. Só que ainda está na fase de construção, mas tem, né? A questão do uso do blockchain, ele ainda, nós não conseguimos dar a escala que a gente gostaria, mas todo o processo, todo ele já mapeado, todo ele mapeado, que já é um grande avanço, tá? Isso até chegar na xícara do consumidor, e aí a gente registra que o grande desafio nosso nessa linha da rastreabilidade verdadeira é que a gente consiga não só comunicar o café enquanto bebida, enquanto alimento, mas comunicar também os diversos valores que ele traz, né? O valor do carbono, o valor da biodiversidade, o valor social que ele traz, e a gente precisa estar organizando esses dados. Mas estamos diante de um cumprimento de uma lei que está forçando a gente a acelerar um pouco esses processos, que é o DIAR, que deve, se não mudar, em junho agora tem uma nova eleição no Parlamento Europeu, e essa lei não mudar, a partir de janeiro de 2025, nós temos que garantir essa rastreabilidade. Para isso, não é na linha do blockchain, mas sim na linha da contratação de uma plataforma que nós fizemos. Nós estamos mapeando todo o CAR, todas as informações das fazendas, tanto na parte ambiental quanto na parte social, para que proativamente nossos cooperados estejam aptos a informar o polígono, que é um nome que a gente começou a falar ele, começou a abraçar ele, né, de cada talhão de café. Olha o que é exportar para a Europa a partir do ano que vem. E a carne, como você bem disse, também está relacionada lá e também tem os seus desafios. E já me despedindo, eu gostaria muito de dizer que a Monticer, que é a extensão das fazendas de seus cooperados, nós temos aqui o programa social Viveiro de Atitude, que desenvolve mudas de espécies nativas do Cerrado para serem plantadas nas fazendas dos cooperados, nas fazendas vizinhas, nos municípios do bioma Cerrado, né? Nós devemos cuidar desse bioma, na linha de conservar 66%, né, do Brasil já é conservado. Então, nós temos uma vantagem comparativa que nós temos que ter muita dedicação em transformar isso numa vantagem competitiva para a gente captar o devido valor para essas fazendas. Então, para você ter uma ideia, nós não vendemos só mudas, nós vendemos e fazemos uma doação para entidades na cidade que cuidam de crianças e cuidam de idosos. Por isso que é um programa socioambiental que muito nos orgulha. Fazenda Três Meninas participam disso e a gente fica muito feliz e estamos à disposição de vocês. Muito legal. Vamos ver se o ano que vem você me fala, então. Quando é que começa, teoricamente, a lei europeia em janeiro? Ela está programada para começar em janeiro de 2025, mas a depender do Parlamento Europeu, que tem uma eleição em junho. Então, dependendo da mudança lá, pode ser que eles vão estender esse prazo para 2026, coisa que nós não estamos acreditando, porque uma lei é uma lei. Então, eles vão exigir, né? E o café é um dos produtos que está nessa lista. Vou aproveitar só um pouquinho, convidar vocês para dia 15 de maio, nós vamos realizar aqui em Monte Carmelo o nosso segundo jornada, o mercado e o café carbono neutro. Vai ser um dia de debate, vocês estão todos convidados, brevemente nós vamos comunicar essa programação.
Ah, legal, que ótimo, mas parabéns pela iniciativa. Segundo ano já que vocês vão debater isso, bem bacana, bem Isso, bacana. isso. Diego, por favor, suas considerações finais. Eu acho que eu estou achando que tem uma oportunidade muito grande para a indústria aí, que é essa coisa da rastreabilidade, né, Diego? Eu não ouvi ainda vocês mexendo nisso, mas com o mercado Já até, externo cada vez mais exigente, né? já até anotei aqui para poder falar com o Regis, né, sobre blockchain, porque a gente tem feito algumas coisas legais aqui. Eu vou bater um papo com ele aqui na sequência. Mas, Miriam, eu queria agradecer muito aqui a Aqui você. usa Vivo também, viu, Diego? Só para você saber. Ah, olha, eu vou Então, te contar, viu? Não, não é foi sucesso. combinado isso, viu? Eu queria te agradecer, me agradecer ao Rez, a Pamela, a Paula. Acho que foi ótimo aqui aprender um pouquinho com vocês e reforçar essa mensagem de que a Vivo se estruturou para atender esse mercado com profissionais dedicados e com soluções que são completamente aderentes ao dia a dia do que nós temos dos produtores brasileiros. Não somente na conectividade pública, né, como também na conectividade privativa e em soluções diversas. E assim, para quem quiser, né, procure a Vivo, a gente tem um leque bastante grande de soluções, assim como a gente consegue co-criar com nossos clientes soluções para suas mais específicas necessidades. Então, pode ser um prazer e foi ótimo aqui participar com vocês. Muito obrigado mesmo, Miriam. Obrigada, Diego. Paulo, por favor. Bom, pessoal, encerrando então, eu agradeço mais uma vez. Queria dizer que a gente tem muita satisfação em contribuir. Você me perguntou antes, eu não consegui te responder se meu café vai para o interno ou para o externo. Vai para os dois, principalmente para o externo, porque as portas para esse tipo de cafeicultura que a gente está fazendo estão abertas, escancaradas e tem muita gente procurando. E a gente procura também disseminar o conhecimento. Então, tudo que nós aprendemos nas Três Meninas, a gente sempre recebe muita gente lá. Hoje em dia a gente quase não dá conta de receber todo mundo, desde de técnicos agrícolas, agrônomos, produtores. A gente fala com muito produtor no telefone, então nem se fale. Só ano passado foram mais de 2.000 pessoas impactadas com isso. Então a gente fica muito feliz de estar fazendo essa além das porteiras, né? Acho que essa é a nossa missão como um agro que quer ir para frente assim e no espírito colaborativo. Muito obrigada, Paula. Pamela, você quer dar um tchauzinho para a gente, suas considerações finais? Quero sim, quero agradecer o convite, quero agradecer essa conexão com todas essas pontas, com todas essas pessoas super importantes para a gente absorver conhecimento e estruturar melhor as nossas soluções. E também me coloco à disposição, tanto Pamela enquanto Yara, para fornecer as nossas soluções, e também com Pamela quanto Conectar Agro, para conectar todo mundo, entender como que a gente cria soluções disruptivas e inovadoras. Ok. Muito obrigada a vocês. Acho que, como sempre, eu aprendo muito. Amanhã a gente volta mais cedo, às 9 horas da manhã. Nós vamos estar com o Alexandre Cruvinel, que é o diretor de apoio à inovação do MAPA, vai falar um pouquinho das políticas públicas que o MAPA está pensando e uma agenda sobre agricultura regenerativa baixo carbono, leite, agroindústria com a Floresta 4.0. Estamos com um dia animado amanhã. E agradeço muito aos nossos patrocinadores, são as três grandes operadoras que estão apostando muito nesse segmento, claro, Vivo e TIM, e ao parceiro da Exalquitec, que nos ajuda muito a formatar esse evento. Gente, muito obrigada, prazer enorme aprender com vocês. Até a próxima. Até. Até.